A paz do Senhor, eu sou o pastor Sérgio Barbosa e tenho uma palavra de Deus para você. O que vem à sua mente quando você ouve minha casa, uma igreja? Soa familiar, soa estranho? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto nessa oportunidade em nome de Jesus. Venha comigo para a palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 16 e o versículo 5, diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Também lemos em Colossenses 4,15 o seguinte: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Coisa maravilhosa, hein? Também lemos em Filemão, versículo 2, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Nós vemos aqui vários exemplos que a palavra de Deus nos traz, fazendo referência à igreja que estava na casa de alguém. Em todos esses textos são saudações, são momentos de aproximação com a igreja, que Paulo está conversando com membros da igreja, e Paulo sempre menciona uma igreja que está na casa de cada um deles. E eu acredito que até aqui você já deve ter compreendido que igreja não se trata de um prédio, de uma arquitetura, não se trata de uma localização geográfica. Igreja se trata de pessoas, trata-se de mim e de você. A palavra de Deus no Novo Testamento tem várias referências acerca desse assunto. Essas aqui são apenas algumas que eu separei para que nós pudéssemos começar essa conversa. Infelizmente, o problema da igreja contemporânea é que ela passou a ensinar os seus discípulos, os seus fiéis, a irem à igreja e não a serem a igreja. E isso faz uma grande diferença, queridos, porque essa ideia de ir à igreja, ir a uma reunião, uma concentração, acabou criando em cada um de nós, como fiéis, um certo descanso, um certo conforto em esperar que alguém, um grupo de ministros, um ministério, faça aquilo que nós, eu e você, precisávamos fazer no dia a dia, no nosso cotidiano. Eu gosto muito dessa ideia, desse pensamento da igreja que se reunia em cada casa, porque é ali onde realmente ela é importante, é ali onde ela realmente causa o impacto que esse mundo precisa acerca do reino de Deus, acerca de Jesus, acerca da criação, acerca das bases da nossa fé. Nós sabemos que as grandes concentrações causam algum impacto, com certeza, principalmente na vida dos que já são fiéis. Os congressos, os grandes eventos de louvores, as grandes concentrações, as cruzadas, nós sabemos que ela causa uma satisfação, ela causa um encher para aqueles que já entendem, já conhecem a palavra. Mas e aqueles que não conhecem? E as ovelhas perdidas? E aquelas que não sabem o caminho de volta? Jesus disse que Ele é o bom pastor, e o bom pastor deixa as 99 para ir buscar uma ovelha perdida, querido, porque ela não sabe o caminho de volta. Onde é que ela vai ouvir a voz do pastor? É na igreja que se reúne de casa em casa, porque talvez você tenha familiares como eu, vizinhos como eu, que têm resistência a ir numa reunião de concentração cristã, mas ele poderá ouvir você louvando, ele poderá ver você orando, ele poderá ver você lendo a palavra de Deus em dias na sua casa, e isso vai causar um impacto na vida dele. O problema desse ensino que não apresenta o que eu devo ser é que ele tira a oportunidade que o mundo tanto precisa de ver Jesus,
porque a única chance, eu creio que não há muitas chances, mas eu sei que uma chance de o mundo ver Jesus é através da minha e da sua vida. É quando nós somos igreja nas casas, nos bairros, nos condomínios, nos hotéis, nas nossas viagens, é aí onde o Senhor Jesus se apresenta, e não é discurso, queridos, é vida. A palavra de Deus nos mostra também no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja está ali nos seus primeiros dias, e após a descida do Pentecostes no capítulo 2, o final do capítulo 2 é interessante, ele fala desse mover ali a partir do versículo 2, ele fala desse mover de uma igreja que permanecia junto, fiéis à doutrina dos apóstolos, na congregação e de casa em casa, partiam o pão, tinham tudo em comum, tinham uma vida. E a Bíblia termina dizendo, com o versículo 47, que o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Querido, não era um jogo de marketing, não eram mídias sociais, era uma igreja vivendo de casa em casa, era o testemunho. O que nós precisamos hoje para que as pessoas venham para Cristo é testemunhos, e testemunhos não são dados em grandes concentrações, testemunhos são dados no dia a dia, quando nós vamos à padaria, quando nós vamos a um mercadinho, quando nós vamos a um shopping, a um lugar, e ali nós somos experimentados a darmos um testemunho de vida, a devolver o troco que veio a mais, a ser gentil, a fazer uma coisa inesperada por causa do nome de Jesus, e aí as vidas das pessoas seriam impactadas. Imagina isso nos nossos dias, em cada condomínio, agora não mais os salões de festa dos condomínios seriam usados apenas para as festas seculares, para as festas que apenas geram o prazer da carne, mas agora eles vão ser usados também para o louvor do Senhor. Eu sei de condomínios que só pode ter 2 festas por ano, festa de São João e festa, parece que, de ano. Proibiram qualquer outro tipo de festa, não pode fazer um louvor, não pode. Querido, se você mora num lugar como esse, manifeste. Se você está aí, não é para sucumbir aos desejos dos outros, mas para manifestar a sua vontade também. Mude esse estatuto, mude essas leis, para que também se exalte o nome do Senhor. Imagine em cada apartamento agora, cada dia, 2 vezes por semana, 3, uma vez que seja, há um tempo de louvor, de exaltação ao nome do Senhor. Pessoas que não iriam jamais ter nem pelo menos uma curiosidade acerca do que é o cristianismo, por causa da igreja que está reunindo de casa em casa, ela vai ter. Imagine agora os nossos hotéis, os nossos lodges, os lugares de férias, ouvindo orações pelo café da manhã, dos filhos de Deus, das igrejas de Jesus que estão ali de férias, mas ainda que de férias, não deixamos de ser cristãos, não deixamos de ser igreja. Imagine o impacto que isso vai causar nos restaurantes, nas lojas onde você entra e alguém talvez ali desesperado, talvez abatido, um vendedor, alguém ao seu lado, e você dá uma palavra de fé, encorajando aquela pessoa, levantando o seu ânimo, mostrando para ela que há uma solução em Cristo Jesus. Queridos, a igreja de Jesus, essa ideia da igreja de casa em casa, ela não vem do acaso, o próprio Jesus fazia isso. Para Jesus era importante estar no meio das pessoas e não em um lugar isolado. Muitos milagres de Jesus foram operados em casas. Nós temos aqui um dos exemplos no livro de Marcos, no capítulo 2, quando Jesus está numa casa em Cafarnaum, provavelmente a casa do nosso irmão Lázaro, de Marta e Maria. Diz que ele estava naquela casa, a partir do versículo 1, e uma grande multidão ia para ali, e alguns amigos levaram o seu amigo paralítico para aquela casa. E Jesus operou milagres ali, curou a sogra de Pedro também na casa. Jesus fez grandes milagres na casa. Os discípulos estão apenas replicando aquilo que aprenderam do Mestre. Imagina que os filhos desses irmãos, eles não aprendiam, queridos, pelo que os pais diziam, mas pelo que eles faziam. O que os nossos filhos estão aprendendo hoje? O que nós estamos passando para eles, quando não abrimos uma Bíblia, nem pelo menos uma vez por semana em nossas casas? Não oramos com as nossas famílias. O que nós estamos passando?
Queridos, há uma igreja, a minha casa, uma igreja, a sua casa, uma igreja de Jesus, que está ali por um propósito, para exaltar o nome dele na sua vida, mas também para ser um canal, uma porta de escape para muitas vidas que hoje, desesperadas, muitos deles têm tirado a sua própria vida por não ter esperança, porque uma igreja se acostumou, entrou numa zona de conforto com as grandes concentrações. Deus se preocupa comigo e com você, queridos. Ele não está preocupado com arquitetura, muito embora tudo isso faça parte. Se não houver pessoas, nós vemos isso aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão consagra o templo que ele construiu, toneladas de ouro, toneladas de prata, melhor, as pedras preciosas, o melhor tecido, a melhor madeira, tudo do melhor. Mas quando Deus recebe, ele diz, Salomão, capítulo 7, versículo 14, ele diz, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, se arrepender e me buscar de todo o coração. Veja que Deus não mencionou o ouro, não mencionou as pedras preciosas, não mencionou os tecidos. A primeira coisa que Deus vai dizer é, se o meu povo. Deus está preocupado com pessoas, queridos. E essas pessoas são importantes para Ele. Eu sei que nós estamos ainda muito longe de compreender o tão grande amor do Senhor por pessoas como eu e você. Mas nós também precisamos replicar esse amor, precisamos também levar esse amor, e a única forma é sendo igreja em cada casa, sendo igreja em cada local, nas ruas, nos transportes públicos, nas repartições públicas. Nós precisamos ser igreja de Jesus. Receba essa palavra nessa oportunidade, que o Espírito Santo continue ministrando ela na sua vida, que você veja ainda muito mais exemplos e motivações a ser igreja na sua casa. Meu querido, eu quero te abençoar nessa noite, orando por mim e por você, você que acompanhou esse vídeo até aqui. Eu quero orar para que o Espírito Santo fale com você, como Ele tem falado comigo nesses dias, e como Ele precisa, a igreja de Jesus precisa manifestar-se, e ela precisa mostrar Jesus, não mais falar, não mais gritos, não mais barulhos, mas vidas que transmitem a luz, que são o sal da terra e a luz desse mundo. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que tens, ó Pai, o domínio sobre todas as coisas e pode transformar o homem, pode mudar vidas, pode impactar vidas. Eu clamo nessa oportunidade por mim, pelo meu irmão e minha irmã que tem acompanhado esse vídeo até aqui. Pai, que o Senhor cause uma sede, cause uma fome, um desespero nos nossos corações nesses dias, para sermos, ó Deus, a igreja que o Senhor pagou o preço na cruz. Não, ó Deus, apenas em concentrações, mas em cada lugar, em cada casa, em cada bairro, em cada vila, em cada povoado, Pai. E que o Teu nome seja exaltado e vidas sejam impactadas pelo mover do Senhor em nossas vidas. Nós te oramos sabendo que o Senhor está operando em nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.